Bom dia, vou convidar todo mundo para sentar aqui para a gente começar. Bom dia. Se tem alguém novo. God, tá bom aqui? Bom dia a todas, a todos. Agradecemos a presença. Sejam bem-vindos à Casa Museu Imaclabim. Esse encontro hoje... peraí. Desculpa. A gente vai dar início a mais uma atividade combinada com a exposição A Palavra Impressa, 1492-1671. Livros raros da Biblioteca Imaclabim, que segue em cartaz aqui dentro da casa até 26 de novembro. Depois, se vocês quiserem conferir, a casa está aberta para visita. Essa atividade está sendo realizada em parceria com o Ateliê Editorial e a WMF Martins Fontes, para as quais fazemos nossos agradecimentos em nome do professor Plínio Martins Filho, aqui presente. Esse encontro marca o lançamento do livro As Artes do Livro, na Biblioteca de Gustavo Piqueira, que é hoje nosso convidado. Nele, o artista gráfico seleciona exemplares de sua coleção particular e os analisa num texto oferecendo ao leitor um passeio livre, panorâmico, sobre as mais diversas maneiras pelas quais já se exploraram as possibilidades narrativas do livro enquanto objeto. Todos conhecem, mas eu vou fazer uma breve apresentação. Gustavo Piqueira é artista gráfico, designer, pesquisador e escritor. Tem mais de 40 livros publicados, nos quais mistura livremente texto e imagem, ficção e não ficção, design e história. À frente de sua casa Rex, é um dos mais premiados designers gráficos do Brasil. Agora eu vou chamá-lo ao palco e daremos início à apresentação. Eu desejo para vocês uma boa palestra. Obrigado. Quer dar um oi, filho? Quer dar um oi geral? Você vê que teremos participações especiais aqui, né? Obrigado, bom dia, obrigado por vocês terem vindo. Eu sempre começo as minhas falas, independente de quais sejam, eu dou 2 avisos. O primeiro é que meus primeiros 15 minutos, em geral, são muito ruins. Muito, muito ruins. Eu não sei por que eu tenho algum tipo de dificuldade. Os primeiros 15 minutos parece que eu demoro a engatar, mas eu peço um voto de confiança aí que depois dos 15 minutos a coisa engata. E o segundo aviso é que às vezes ela engata um pouco demais e eu desvio os temas. Então, às vezes acaba durando um pouco demais. O pessoal daqui da organização está preocupado quando eles perguntaram quanto tempo eu planejava falar. Esse livro, então, eu vou começar um pouco assim. De onde surgiu a ideia desse livro? Surgiu do convite do Plínio, na verdade. O Plínio, que é o editor do ateliê, que está ali com seu óculos escuro. Ele tem a coleção Artes do Livro, da Ateliê, que é uma coleção, enfim, que muita gente deve conhecer. E ele perguntou um dia se eu não queria fazer um livro para a coleção. E aí eu fiquei com isso na cabeça até aparecer alguma ideia que fizesse sentido. Recentemente, eu fiz junto com o pessoal da Lote 42, tem a Feira Miolos, talvez vocês tenham ido, a Feira Miolos aconteceu no fim de semana passado. E eu fiz junto com o João e com a Cecília, eles queriam fazer um tema tal, e eu pensei como tema uma pergunta que era imprimir para quê? Que, assim, porque assim, a impressão... Tudo bem, né? Tudo bem. Você deixa eu continuar falando? Você vê que ele finge que é tímido, mas já está na frente aqui. A impressão... Eu peguei... Por que surgiu o imprimir para quê? O imprimir para quê surgiu de duas coisas que eu vivi, que são muito
que eu peguei muito pontuais. A primeira, uma vez tinha uma menina que foi fazer entrevista na Rex, lá, a Rex é meu estúdio de design, e ela falou assim, eu gosto muito do seu trabalho, né? Eu também sou old school. Aí eu falei, mas eu pensei, mas eu não sou old school, né? Eu não sou um cara que fala, nossa, eu sou muito old school. Eu não sou uma pessoa que cultiva métodos antigos de impressão, enfim, não me considero alguém old school, né? Eu fiquei pensando, mas por que ela fala isso, old school? E outra coisa, eu faço as coisas para o Teatro Municipal, né? A parte gráfica do Teatro Municipal. E quando saiu da pandemia, quando eles retomaram as atividades na pandemia, era tudo digital, os libretos de ópera eram digitais. E aí, quando o público começou a voltar mais, eles começaram a falar, putz, a gente faz impresso ou não? E uma pessoa lá falou, não, mas eu não entendo como é que alguém pensa em imprimir alguma coisa hoje ainda. E eu falei, nossa, que coisa maluca, né? E aí, nessa discussão da Fala Miolos, eu estou nos 15 minutos, tá? Por isso que eu não comecei a falar nada do negócio. Nessa discussão, fora que eu estou com o meu assistente de palco aqui, que dá desse entretenimento dos 15 minutos, né, filho? E nessa discussão da Fala Miolos, eu um pouco alinhavei uma coisa que eu acho que é interessante e que eu acho que tem a ver com o motivo pelo qual eu fiz esse livro, que eu percebi depois, na verdade. Eu acho que o livro impresso, quem pegasse assim, há 20 anos, né, o livro impresso, até 15 anos atrás, era uma coisa que estava fadado ao desaparecimento. Alguns de vocês são jovens, talvez não lembrem, mas era uma coisa assim, ninguém tinha dúvida há 15 anos que ia acabar. Era uma coisa que assim, ia virar tipo uma coisa para nostálgicos e ia morrer. Hoje ninguém mais fala disso. Hoje isso não aconteceu. E acho que ainda ninguém ainda situa um pouco por que isso não aconteceu. Ainda são coisas meio... E eu, nessa discussão, pensei em uma coisa que eu acho que faz um pouco de sentido. Eu acho que o livro impresso hoje ele vive dois momentos. Ele vive, sim, um momento que é residual. Ele vive um momento que é um momento que, assim, outros artefatos que sofreram o impacto da tecnologia digital ainda vivem também o residual, como o jornal de domingo. O jornal de domingo ainda existe, o jornal impresso de domingo, mas quem olha o jornal de domingo hoje e olha o jornal de domingo de 15 anos atrás, é praticamente o ano inteiro do jornal de domingo de 2023, dá uma edição do jornal de domingo de 2005. Então, o livro ainda vive isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o livro impresso, ele vive porque o digital, quando você pegava 15 anos que o impresso ia acabar, tudo do digital era bom, tudo era bom. Tudo que o digital trazia, tudo que o livro digital não ocupa espaço, o livro digital não... Enfim, tudo era bom, tudo era bom. Hoje em dia, boa parte das pessoas associa o digital a muitos vamos dizer, dos males do mundo de hoje, da vida ruim de hoje. O digital, a vida digital, as redes sociais... Não põe golinha de pé, filho, que aí fica uma coisa cafona demais, né? Mas não quer. Você quer fazer uma coisa tipo Drácula, mas vai parecer que eu sou aqueles caras meio tipo que circula por aqui, tipo meio de tipo Dória. Mas deixa eu continuar falando, tá bom? Tá bom? Suporte, por favor. Acho que você vai ter que entrar em ação aqui. Tá bom. Tá bom? Senão eu não consigo engatar o fio da meada e vou começar a olhar feio para você. Então, eu acho que o livro impresso é uma reação, é uma das reações a isso que o digital significa na vida de todo mundo hoje. Esse lado ruim. Acho difícil aqui quem não fala, puta, eu queria ficar menos tempo no Instagram, eu queria, sabe o que... Enfim, o digital hoje não é associado a tudo de bom que tinha antes. Então, eu acho que o livro impresso hoje, ele vive esses dois momentos. Um lado é um residual nostálgico. Para, meu Deus do céu. Um lado é esse residual nostálgico e o outro lado é uma coisa que não tem nada de nostálgico, não tem nada de old school, não tem nada de anacrônico, não tem nada de por que alguém vai imprimir hoje em dia. A gente imprime porque é um dos recursos que a gente tem encontrado para reagir um pouco a esse tiro pela culatra que o milagre do digital prometeu
a maioria das pessoas acreditou, hoje a maioria das pessoas sabe que não é bem assim, né? Dentro disso, eu pensei, o que me interessa fazer nesse meu trabalho com livros? Tá tipo uma performance familiar aqui, né? Tá divertido até, né? Claro, descontando o fato de que eu preciso falar alguma coisa útil para vocês, que vocês não vieram para ver uma performance nossa aqui. Uma peça de... O que me interessa no livro? Eu acho que assim, o livro, ele para mim, né, e acho que poucos vão de discordar, dentre os artefatos produzidos pela humanidade até hoje, ele é um daqueles que mais carrega significados simbólicos, mais foram acumulando significados simbólicos, né? Que eu não vou entrar em detalhes. E tudo isso foi fazendo com que os tipos de livro, o que é um livro, os tipos de livro, eles fossem se compartimentando, e essa compartimentação, se a gente tende a olhar o livro por aquilo que a gente chama de uma dimensão cultural, de um bem cultural, a gente acaba esquecendo que essas compartimentações elas foram sendo dadas por dinâmicas econômicas. Quer dizer, o livro é uma indústria editorial, e as movimentações e as consolidações dos tipos de livro, você pega assim, você entra numa livraria, você tem tipo as prateleiras dos livros, ou você tem livrarias específicas, ou você tem tipos de publicações que têm suas livrarias específicas. Eu não quero nem imaginar como é que eu estou ficando com esse tipo, meu figurinista aqui agindo enquanto eu falo. Que tudo isso foi sendo dado pelas dinâmicas econômicas. E essas dinâmicas econômicas criaram compartimentações de tipos de livro, essas compartimentações compartimentaram tipos de linguagem, tipos de pessoas que trabalham com isso, e tipos de, às vezes, da mesma linguagem, tipo de articulações da mesma linguagem, e essas compartimentações não se misturam. E eu acho que, para, de fato, tornar o livro esse instrumento de reação, enfim, tornar essa coisa viva, tornar essa coisa que não é old school, essa coisa, enfim, essa coisa viva, é fundamental que a gente perceba que esses mecanismos de compartilhamento, para a gente escapar do se você gostou de, você vai gostar de, que, no fundo, é um grande problema de hoje em dia, né? O grande problema de hoje em dia é que a gente acha que é ótimo, que estão dando dicas para a gente já ir de uma sequência da outra, e essas dicas elas vão dando para a gente mais do mesmo, e isso não é à toa, porque quanto mais você consome aquilo que você já conhece, mais rápido você digere, mais rápido sai para você consumir de novo, Então, quanto mais a gente escapar da ideia de que ler um livro é para ser uma coisa gostosa e fácil e rápido, tanto que é muito engraçado, às vezes virou virtude ler rapidinho. É muito bom você ler rapidinho, né? Desde quando ler rapidinho é uma coisa muito boa, né? É muito bom quando é rapidinho, sei lá, fui no cartório, foi rapidinho, que ótimo, foi muito bom, foi rapidinho. Mas ler, mas assim, então essas associações, então é o que me interessa fazer nos meus livros, quer dizer, tentar misturar essas categorias, primeiro revelar essas categorias, os mecanismos que constroem essas categorias, o quanto essas separações são arbitrárias e desnecessárias, e misturar tudo isso é o que eu tento fazer nos meus livros, e é o que justificou a fazer esse livro. Isso passou a introdução nos 15 minutos. Está aqui ainda. Acalmou aqui a turma, acalmou. Eu vou ajeitar minha gola e vamos começar a falar do livro. Então. Primeiro que, assim, esse livro tem 3 definições. Tem uma coisa que é importante falar. Para misturar tudo, tem uma coisa que eu me divirto fazendo, não só nesse livro, em outros livros, que eu gosto de... Eu misturo linguagem visual com texto nos livros que eu faço, inclusive nesses livros, e eu gosto de ir mudando de assunto, usando o livro para mudar de assunto sem assuntos desconexos. Isso funciona muito bem no livro, eu acho. Eu estava relendo hoje para tentar lembrar do livro, porque eu já não lembro de muita coisa. Mas, numa fala, eu já testei uma vez a fala, e não foi muito bem. Então, se algumas mudanças parecerem atravancadas na fala, não desistam de comprar o livro, porque no livro elas estão muito bacanas, muito... Tá?
Eu considerei livro, né, para falar das artes do livro, primeiro que é um termo, né, Plínio, me desculpa, mas é um termo que é ingrato, né? Artes do primeiro livro, né? Quer dizer, a gente quando fala de livro, a gente não percebe que muitas vezes a gente fala de duas coisas diferentes, a gente não está falando da mesma coisa. Quando você fala assim, se você fala Dom Casmurro, né, o exemplo, você fala Dom Casmurro, às vezes você está tanto falando do texto do Machado de Assis, como uma coisa, quanto de um volume específico. São duas coisas diferentes que a gente tende a falar como se fosse uma coisa só. Então, o termo livro, eu tive que fazer um recorte de falar, para mim, o que eu estou falando livro aqui é isso. Quer dizer, livro que eu estou falando aqui é um objeto específico, né? Um volume. E aí tem o termo artes do livro, que também é uma desgraça, né? Porque também dá margem a... Eu considerei como artes do livro, para fazer esse recorte, toda a ocupação narrativa, ou seja, toda ocupação que propõe entregar ao interlocutor, leitor, espectador, alguma narrativa que foi construída em função do suporte livro. Eu dou um exemplo um pouco que assim... dois exemplos. Por exemplo, um texto que, por exemplo, Ulisses, do James Joyce. Ele é uma obra de arte e é um livro, mas não está nas artes do livro porque ele não foi construído para um suporte específico, para ocupar um suporte específico. Ele ocupa vários tipos de suporte. Então, é um tipo de exemplo que eu tirei desse meu recorte. E outro é uma coleção, por exemplo, de gravuras. Vamos dizer, tem um catálogo dessa exposição aqui, por exemplo. O catálogo dessa exposição, ele é um livro, ele tem artes no livro, mas ele não foi algo construído para a ocupação do suporte, originalmente para a ocupação do suporte. Então, esses dois são dois recortes arbitrários, mas eu tinha que ser arbitrário, porque senão o livro já se perde, ia se perder mais ainda. E, por fim, o outro recorte mais arbitrário, que é a minha biblioteca, que pode parecer um delírio de autoimportância, talvez seja, mas eu não vou assumir aqui, ainda mais porque está sendo gravado. Não, mas na verdade não. Na verdade é porque tem um pouco dentro dessa ideia de misturar tudo, tem também uma ideia de tentar eliminar essa construção de cânones absolutos. Nesse nosso estreitamento também, cada vez mais a gente vem ficando cada vez mais um pouco, sabe, todo mundo vai... É uma coisa que acontece em tudo, né? É São Paulo, você vai... Todo mundo vai no mesmo lugar, todo mundo lê a mesma coisa, todo mundo vê a mesma coisa. Então, essa ideia dos cânones, o que você tem que ler, o que você sabe, essas coisas, 5 livros, 10 livros que você tem que ler. A ideia era tentar fazer alguma coisa que escapasse disso. Então, a ideia de escolher minha biblioteca é isso, é inescapável. Quer dizer, é uma biblioteca que tem, obviamente... teria falhas, mesmo se eu tivesse a British Library, teria buracos. Mas a minha, então, tem muitos buracos. Então, a ideia é de que, ao assumir que é uma coleção pessoal, com todos os limites de todos os tipos que isso acarreta, já automaticamente já implica que aqui não se está tentando se propor um novo cânone. Não está se propondo misturar os cânones passados para se construir um novo cânone. E depois de todo esse blá, 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 em que o pessoal da Emma Clabin deve perceber que realmente, quando eu falei que eu falava demais, não era mentira, a gente entra no livro. Agora, livre do Milo, que eu nem sei por onde foi. Deixa eu ver se igual está de pé. Aqui para cá, desculpa. Eu achei engraçado. Depois eu pensei uma coisa engraçada, né? Porque aqui a exposição é uma palavra impressa, né? E meu livro é exatamente a tese central do meu livro é que um livro não é a palavra impressa. O livro pode ser várias outras coisas, né? Mas eu acho que é muito curioso isso. Inclusive é um bom tema um pouco para a definição da coisa. Porque assim, se você pega os manuscritos medievais, sabe que quem fixou o livro é um códice, né? Isso vocês pulo ou entro nesses detalhes? Pulo. Não pulo. Tá.
O que a gente chama de livro é um nome técnico, é códice, que é o formato das páginas, basicamente. Ele não era o formato original, né, que os livros já nasceram em formato de códice. O formato mais habitual era o rolo de papiro, e muitos afirmam, e eu compartilho dessa tese, de que quem afixou o códice como o formato que se tornaria sinônimo de livro para a gente foi o cristianismo. Porque o cristianismo, basicamente, primeiro que ele era uma religião missionária, diferente das outras religiões, ele era uma religião missionária, que é uma religião de convencer o outro a se converter. E que tinha no texto da Bíblia o seu... Eu não vou usar os termos aqui que eu vou errar, mas, enfim, que tinha na Bíblia o seu negócio. E, então, você precisava chegar e sair por aí com o negócio, e era muito mais prático sair com um livro do que sair com os rolos, sair com o negócio e, encontrando alguém, sei lá, eu encontrava aqui o Jordano, quero converter o Jordano, eu precisava pegar alguma coisa rápida para falar alguma passagem para converter o Jordano. E, para essa navegação, as páginas eram muito mais fáceis. Do mesmo modo, as marcações de texto que a gente conhece, parágrafo, capítulo, tudo isso foi fixado pelo cristianismo. Mesmo que não tenha sido inventado pelo cristianismo, a total predominância do cristianismo no período, né, no fim do que a gente chama de antiguidade até o fim da Idade Média, esse período que a gente chama de Idade Média, fez com que os parâmetros que o cristianismo utilizava se fossem afixados como os parâmetros do livro impresso e que duram até hoje. Então, quando houve a invenção da imprensa, que a gente considera como o momento, né, do Gutenberg, como se fosse o momento em que tudo mudou, assim, a gente tem essa mania de achar que tipo, cai um raio, o mundo era de um jeito, cai um raio, tudo se transforma. Não foi bem assim, na verdade. Os parâmetros já estavam fixados, já existia uma indústria, inclusive, uma indústria muitos até dizem que a indústria... Estou desviando aqui, deixa eu voltar. Então, e os manuscritos medievais, então, qual que é a diferença? Os manuscritos medievais eles eram feitos misturando texto e imagem. E vocês têm isso na cabeça, nos manuscritos medievais, né? E tem, talvez, o grande elemento dos manuscritos medievais, que é a capitular historiada, que esse é um exemplo. O que é a capitular historiada? E ele é um exemplo muito interessante dessa fusão de texto e imagem que ocorria nos manuscritos medievais. Como eu falei, o cristianismo precisava ser um negócio de fácil leitura, de fácil localização, né? Você precisava ir lendo e achando o negócio. Então, começaram a surgir marcações de texto, entre elas o parágrafo. Entre elas, uma transição mais fácil de parágrafo. Nesse sentido, a capitular é uma marcação funcional. Quer dizer, a capitular é uma letra maior que as outras, que sinaliza, um ponto aí de início de um trecho do texto, ou um texto. E, como ele era maior que os outros, começaram a dar uma decorada, né? Dar uma floreada, vamos dizer... Eles usavam esse termo, decorar a página. Então, ele se tornou não só um elemento funcional, mas se tornou um elemento também decorativo, que dava beleza, vamos dizer, à página. Aí, como ele estava tão assim, aparente na página, começaram a botar as ilustrações dentro delas. E aí acumulando a função de marcação de texto, decoração da página e base para conteúdo ilustrativo, ela começou a crescer e estruturar o próprio grid da página. Então, se você olha, não esse exemplo, mas aqueles exemplos mais... Você não consegue nem saber que letra que é aquilo. Sabe aqueles manuscritos que você olha, você fala, nossa, tem um puta negócio lindo, com não sei o que, Jesus, não sei o que. Mas aí você fala, tá, é uma letra B. Aí você tem que ficar... Mesmo quando falam para você é uma letra B, você não consegue, você tem que fazer um esforço para ver onde é que está a letra B aqui. Isso tudo fazia com que o texto e a imagem tivessem uma integração que a imprensa acabou, né? A imprensa, quando chegou... Porque a imprensa, não é que o Gutenberg inventou a impressão de palavras. Na verdade, já existia a impressão de palavras. Você imprimia como se fosse uma xilogravura, como se você fizesse texto e imagem numa xilogravura só, imprimia. O que ele inventou foram os tipos móveis. Na verdade, o grande negócio são os tipos móveis, porque com os tipos móveis você conseguia imprimir outro, sem precisar produzir uma matriz por impressão. Você conseguia usar a mesma matriz para imprimir várias coisas.
Isso agilizou e barateou consideravelmente o processo. Mas, com isso, o texto e a imagem se separaram para sempre. Tem até um texto que eu li que eu achava exagerado, mas é bonita a imagem, que ele fala que, nesse momento, as imagens saem das páginas e vão para as telas, para as paredes. Lógico que é um exagero, porque você já tinha um pouco afresco em igreja e tal, mas faz um certo sentido. Quer dizer, você separam coisas que não andavam tão separadas assim. Então, esse é um exemplo de uma capitular historiada. Quer dizer, é Jesus ressuscitando na letra R. É tímida ainda, mas, enfim, é o que tinha em casa, né, que eu posso fazer. Então, tem um pouco, enfim, tem essas coisas que deu para falar. Isso eu vou pular. Tem umas frases que eu vou pular, porque senão não vai dar tempo, tá? Bom, dá tempo de vocês lerem, né? E tem uma outra coisa que é interessante dessa relação de texto e imagem medieval, que a gente desconsidera, é que a gente não percebe o quanto, quando a gente vê um texto e uma imagem, a gente considera a imagem, o texto é uma legenda da imagem. Quer dizer, a imagem ela está vinculada ao texto. Se você tem um texto e uma imagem, aquele texto está explicando a imagem. A imagem ela tá, vamos dizer, a serviço do texto. Tem até uma frase mais para frente, que é do Dias Pino, que eu sempre... Está mais para frente no livro, mas eu falo aqui nesse momento, porque é uma frase muito interessante mesmo. Que ele fala assim, se você vê uma foto de uma caverna, de pinturas rupestres de uma caverna na Espanha, e você tem a legenda embaixo, pinturas rupestres de uma caverna na Espanha, você automaticamente perde qualquer tipo de possível leitura que você faria daquela imagem, daquela cena, tal, para reduzir a essa dimensão que o texto te informa. Entendi, isso aqui é uma caverna. E a gente não percebe isso, a gente não percebe como a gente está condicionado a relacionar texto e imagem de uma só maneira. E isso aqui é um outro exemplo que chama Leitura Nova de Dom Manuel, que é uma coleção de publicações de livros que o rei Dom Manuel encomendou para fazerem durante o reinado dele, que é uma coleção de documentos dos mais diversos. Tipo, documentos da coroa, a história da coroa de Portugal, documentos de terrenos, documentos, enfim, nada muito interessante como leitura. E todos têm os frontispícios. Os frontispícios, que são essas todas, se você pegar o tema de cada um deles, nenhum deles faz nenhuma referência ao conteúdo do texto. E isso não é porque o ilustrador era ruim, porque o ilustrador não entendeu. É porque, na verdade, aí ainda não existia essa complementaridade que a gente considera hoje. Era um outro tipo de complementaridade. Quer dizer, você tinha a imagem e o texto juntos, falando coisas diferentes, resultando numa coisa só. Enfim, eu vou pular porque tem bastante ainda aqui, tá? Esse exemplo é legal, isso não está no livro, mas é legal, porque isso é a Bíblia do Gutenberg, né? A gente, quando fala a Bíblia de Gutenberg, a gente imagina isso, né? Mas a Bíblia do Gutenberg, ele fez assim, para depois chegar alguém e completar e deixar assim. Então, esses espaços em branco que ele deixava, não eram assim, a mancha de texto. É muito engraçado isso, né? Porque você fala, né, a mancha de texto perfeita. Não, tinha esse espaço. Inclusive a quebra de parágrafo, né? Você sabe que a quebra do parágrafo, esse recuo de parágrafo, ele não era um recuo de parágrafo, ele era espaço para alguém ir lá, não é a mesma página, tá? Mas ele é um espaço para alguém ir lá e meter uma capitular manuscrita. Com o tempo, fez-se desnecessária a capitular manuscrita e nasceu o recuo de parágrafo. Então, os primeiros livros... Voltou. Os primeiros... Vai voltar a minha golinha levantada. Os primeiros livros, os primeiros 50 anos do impresso, isso deve estar na exposição. Os primeiros 50 anos do impresso é o período chamado dos incunábulos, é um período em que os livros eram impressos, mas tentando parecer manuscritos medievais.
E desse período tem esse é um dos mais famosos do período, que são as chamadas Crônicas de Nuremberg, que é um livrão que foi um sucesso na época e que tinha muita imagem. Então, não é que assim, com a impressão, a produção de textos ganhou uma velocidade e um custo muito maior, e a de imagem não. Mas isso não implicou em não ter mais demanda por imagem. Então, o que eles faziam? Eles usavam a mesma imagem para representar várias coisas. Então, por exemplo, você tem aqui uma cidade. Então, nesse livro você tem, sei lá, a mesma gravura de uma cidade, ela representa, sei lá, 30 cidades. Ela é usada para Troia, Inglaterra, tipo, é a mesma gravura. Isso tem dois motivos, né? Não é porque as pessoas eram burras e achavam que Troia e Inglaterra eram iguais. Primeiro, era um motivo prático econômico de que, de fato, não dá para produzir uma gravura para cada, não dava para acompanhar o ritmo, quer dizer, teve uma dissociação do ritmo. E segundo, que é aquilo do frontispício do manuscrito medieval. As imagens não eram retratos fiéis como a gente está acostumado a considerar. E tem uma frase que eu acho muito divertida então tem aqui, né? Essas são as imagens. Que é do fim do século XIX, que ele fala que as artes gráficas deram uma padronizada nas ideias, né? A gente esquece um pouco isso, mas é verdade, né? Tem uma outra frase que eu coloco no livro que diz que a gente tende a colocar o livro o livro impresso num lugar muito nobre, mas que às vezes ele foi o primeiro produto do que a gente passou a chamar depois de indústria cultural. Na virada do século XV para o XVI, o livro fixou os parâmetros do que a gente considera como livro. Então, esse livro é um facsímile, que foi, inclusive, organizado pelo distinto Cláudio Giordano, que está aqui, muito fingindo que não é ele, e que é um livro do Aldo Manuzio. O Aldo Manuzio ele é o sinônimo do grande editor. É o sinônimo do editor, né? Ele é o grande editor. E, enfim, nesse período, quer dizer, ele é considerado como o cara que consolidou, mas na verdade foi ele ele e tudo que estava em volta dele, eles consolidaram o que a gente hoje entende como livro. Quer dizer, se você olha para esse livro, você fala, o que esse livro tem de mais? Ele é só um livro comum. Exatamente essa é a grande graça dele. Esse livro foi feito em 1499. Obrigado, Paulinha. 1499, e você olha para ele e fala, tá, é um livro comum, sim. Então, foi aí fixaram-se os parâmetros do livro que até hoje persistem. O que isso acarretou? Isso fez com que, a partir daí, o livro passasse a ser associado cada vez mais com o seu conteúdo e menos como um objeto. Quer dizer, a partir daí, o objeto sofreu uma comoditização. E a gente passou a entender o livro como um sinônimo de conteúdo. Tanto que eu dou um exemplo no livro, que é um exemplo que é meio besta, mas ele funciona bem. É que se você tiver, por exemplo, Guerra e Paz em casa, você vai falar que você tem Guerra e Paz. Se você tiver um postal de um quadro do Van Gogh, você não vai falar, eu tenho um quadro do Van Gogh em casa. Mas basicamente são reproduções de um original, né? É meio besta, mas ele ilustra bem um pouco esse processo de comoditização. Quer dizer, passou-se a considerar que o livro é o conteúdo. E isso dura até hoje, na verdade, né? Isso dura até hoje. Até hoje, a grande parte, vamos dizer, grande parcela do público que lê livros, enfim, do público que publica, de quem publica, enfim, entende que um livro é o conteúdo e que todo o resto é paratexto. Ou seja, todo o resto está lá para ou facilitar uma interface de conteúdo, ou seduzir para que a pessoa adquira aquele conteúdo, seja lá pelo que for. A ideia aqui que eu não compartilho, como vocês vão de imaginar, né? Mas o fato é que isso aconteceu. E aí,
Essa frase da indústria cultural que eu já falei. E aí o que foi acontecendo nesse período, né? Cada vez mais a tecnologia foi se aprimorando, ou seja, cada vez mais conseguia se produzir mais livros, mais baratos, com tiragens maiores. Estamos falando de 1500 até o fim do século XIX, né? Só que, essencialmente, o livro continuava sempre igual. No sentido... Sempre igual e sempre pior, vamos dizer assim. Quer dizer, se você pega esses primeiros livros, eles eram produtos industriais para a venda tal, mas eram papéis bem feitos. Tinha um cuidado de produção que, com o tempo, foi meio perdendo, foi meio ficando... E aí surge isso que eu coloco, que eu dou esse salto no livro, que é falar das private presses, que é um movimento que surge na Inglaterra, que é um movimento que não está restrito aos livros, na verdade, é um movimento vinculado ao que se chama de arts and crafts. Na verdade, o arts and crafts é um movimento que ele busca reagir à Revolução Industrial, aos efeitos, né? Mais ou menos o que acontece hoje com essa coisa da tecnologia, na época aconteceu parecido, né? Quer dizer, você tinha a tecnologia, a visão de que a tecnologia era o futuro, era a tecnologia ia transformar o mundo, enfim, tudo era... E tem aquela frase do Flaubert que eu adoro, que eu acho que sempre que me perguntam de hoje de tecnologia, eu uso a frase do Flaubert, que ele fala da ferrovia. Ele fala que na época era a ferrovia, né? O que hoje é o digital, a internet estava a ferrovia. Ele fala que a ferrovia ela não mudou nada, ela simplesmente fez com que a pessoa que era idiota em A pudesse ser idiota em B também. Enfim, é um instrumento neutro, moralmente neutro. E aí esse movimento do Arts and Crafts, basicamente, ele buscava resgatar a beleza das coisas. Mas não simplesmente a beleza num sentido fútil, não assim a beleza... A beleza não é fútil, né? O termo bonito é engraçado, porque a gente fala, isso é bonito. Bonito, existe o bonito caixa alta, né? Então, eles buscavam essa beleza caixa alta. Exatamente como uma reação à ressaca da Revolução Industrial, a toda aquela ressaca que não à toa surgiu na Inglaterra, né? Não à toa o movimento surgiu na Inglaterra. E não era só em livro, mas nos livros surgiu, e era esse movimento de private presses, que era basicamente, o que é o movimento de private presses? Era alguém que decidia publicar o que ele queria, do jeito que ele queria, e normalmente ele era responsável por escolher, ou por escrever, ou por escolher o texto, por criar a parte gráfica, visual, e pela produção. Não necessariamente ele fazia tudo, mas muitas vezes ele fazia tudo. Então, basicamente, a private press ela é uma gênese, que, como eu mostro no livro, ela frutifica em um monte de coisas que hoje em dia a gente vê. Então, quando a gente fala edições independentes, é a private press, editoras independentes, tudo tem a ver com a private press. Tudo é uma gênese que frutificou muitas coisas que hoje são diversas, vamos dizer assim. E eles tinham uma coisa que é muito bacana, que eles tinham também, essa coisa da identidade era muito forte. Cada private press tinha o seu alfabeto, por exemplo. Então você tinha... Muito obrigado, muito obrigado. Cada uma tinha o seu alfabeto. Então esse é da Veil Press, que é do Charles Ricketts. Então o Charles Ricketts, ele era um artista, inglês, né, claro. E ele criou as vinhetas, ele escolheu o texto não é dele, mas ele escolheu o texto, ele criou as vinhetas, ele desenhou essa fonte, que era a Veil Type, quer dizer, normalmente as fontes de cada private press tinham o nome da editora, né? E imprimiu. Então tinha todo um cuidado de impressão e tinha uma volta por juntar tudo na mesma pessoa de novo, porque é isso, na Idade Média não é que a gente tem uma ideia da Idade Média que era isso, né? Que era sempre o nome da rosa, sabe? Que era tipo o cara na abadia sozinho, à noite, fazendo tudo, não é verdade. Na verdade, você tinha uma indústria de produção de livro. Eu olho para o Plínio sempre para ele fazer assim, ver se eu não estou falando bobagem, mas ele não falou nada, não falou assim. Mas você tinha uma indústria de produção de livro. Mas o fato é que, assim, eram feitos, tudo era texto e imagem, eram feitos pelas mesmas mãos, pela mesma ferramenta, que eram mãos, eram ferramentas parecidas. Então, tinha um compartilhamento de ferramentas e de processos que, de certa forma, dava uma unidade que se perdeu com a imprensa.
Então, eles resgatam isso, de certa maneira, que dá para ver. E o que eu acho que é mais interessante que eles fazem? Quando você olha um livro, aí tem os livros, eu boto esse livro dele e boto um livro, uma bolacha, muito obrigado. Estava precisando de uma bolacha. O nome mais famoso das Private Practices do Arts and Crafts é William Morris. Eu não vou me deter muito sobre William Morris, eu organizei um livro sobre William Morris. Mesma coisa, mesmo princípio, né? O William Morris é muito interessante, porque assim, se você olha isso, você fala, desculpa, meu amigo, o que você está me dizendo que esse livro influenciou o livro moderno, né? Mas, de fato, assim, o que eles tinham? Eles tinham uma idealização da Idade Média, meio como se fosse um... Tipo, para enfrentar a Revolução Industrial. Né? Tipo, vamos voltar na Idade Dourada, da Idade Média, que, obviamente, não vingou, né? Senão estaremos aqui de outro jeito. Então, mas os princípios que ele colocava, os princípios todos são os princípios que até hoje vingam. Né? São os princípios, tanto é que a Deutsche Werkbund, que é um grupo alemão, que foi uma gênese da Bauhaus, ele originalmente era um grupo do Arts and Crafts alemão. Então, e no fundo a Bauhaus e o modernismo foi o que ficou, o que todos seguimos devotamente aqui, né? Também fazia fonte, também fazia tudo também. Eu ia falar uma coisa interessante que eu esqueci aqui agora. Esse é o livro que eu fiz. Né? Tá vendo aí, Plínio, esse aí? Tá vendo, ó. Estou aqui fazendo caixa da editora rodar. Tá vendo? Nem todos eram essa coisa, né? Esse é um que eu gosto muito, que é da Doves Press, que é enfim, é um cara doidão, assim, que chama Cobden Sanderson. Que ele tinha um rigor, mas enfim, vou pular. Ele é o de chapéu. Ele tem uma história muito boa, né? Não sei se vocês conhecem, eu escrevi num outro livro que eu fiz. Eles eram sócios, né? Os dois trabalhavam com o William Morris. O Cobden Sanderson encadernava. Obrigado, filho. O Cobden Sanderson trabalhava com o William Morris e o Emery Walker também. O Emery Walker era a sumidade tipográfica da época. Esse mais serião, né? Dá para ver que eles não eram tipo almas gêmeas, né? Pela foto, você olha e fala, tá, não foi uma grande ideia fazer uma sociedade, né? Então eles montaram a Doves Press e brigaram. Na hora brigaram tipo um mês. E aí começaram a brigar pelas fontes, porque eles tinham os tipos Doves, que eram os tipos da editora. Gráfica editora, né? Eu chamo uma Private Press, eu traduzo em português de gráfica editora, porque não é a editora que a gente conhece hoje, é a editora e a gráfica, estava todo mundo junto lá. A editora, a gráfica e o designer, mesmo por mais que não estivessem juntos Obrigado, goiabinha agora. Por mais que eles não estivessem juntos no mesmo espaço, estava tudo junto, ou seja, estava na mão de uma pessoa, a mesma pessoa decidindo tudo. E aí eles começaram a brigar pelos tipos. O Emily Walker, que era o circunspecto, falou, não, eu saio da editora, mas me dá um jogo de tipos. E ele falou, não vou dar um jogo de tipos, porque os tipos Doves só vão imprimir os livros da Doves Press. Aí eles ficaram brigando. Aí uma hora o Cobden Sanderson falou assim, tá bom, vamos fazer assim, quem morrer primeiro, dá para o outro, os tipos. E como eles já eram, não é que eles tinham tipo 20 e pouco, ele já tinha 70, ele tinha 60 e pouco. Isso na virada do século 20 era já um... Né? E aí o Emily Walker falou, bom, ele está com 70 e pouco, né? E ele falou, então tá bom, quem morrer primeiro. E o Cobden Sanderson ficou, então, por 2 anos, toda noite, ele ele construiu uma caixa de madeira que ele acoplava no corpo. Ele enchia com os tipos, ia até o rio, Tâmisa, né? A ponte do Tâmisa, jogava no rio. Por 2 anos, todo dia. E ele jogou, sei lá, 3 toneladas de tipo no rio. Aí, quando ele acabou de jogar tudo, ele falou, joguei tudo no rio. Enfim. Mas isso é uma coisa interessante, porque mostra, além do lado folclórico da história, mostra um pouco como a relação entre a imagem, o que a imagem significava, o que se gostaria que a imagem significasse. Eu vou terminar lotado aqui.
Obrigado, filho. É muito diferente de hoje, né? É muito diferente do... Eu fiz esse é o livro que eu fiz, que conta a história dele. E aí eu tenho esse outro que eu coloco, que esse outro tem uma coisa que é legal. Ele é um livrinho pequenininho, é do Eric Gill. O Eric Gill é um gravurista e tipógrafo também, um pouco depois, já é 1920, mais ou menos. É uma figura controversa, mas ele, nesse revival da Idade Média que esse pessoal fazia, muitas vezes eles montavam comunidades, tipo, sabe, quase um precursor da comunidade hippie. Então eles montavam guildas, que era uma comunidade, basicamente, acho que para a gente montar uma imagem, pensar nessa ideia de comunidade hippie. Eles iam lá para uma cidadezinha, montar uma fazenda lá em que eles faziam tudo, eles plantavam, eles viviam na comunidade, na guilda deles. E o Eric Gill foi para a guilda, que é em Ditchling, que é na Inglaterra também, e montou uma editora, que era uma editora para a comunidade. Eles eram católicos, né? Então era uma editora feita para atender a comunidade. Não era uma editora que vendia livro. Então publicava uns livrinhos, fazia uns cartazes de bazar de Natal. Quando você pensa que o Eric Gill hoje é considerado um artista, tipo, caixa alta, assim, pensar ele fazendo o cartaz do bazar de Natal, enfim, é engraçado pensar. Eu conheci um cara na Inglaterra que... Como ele chamava? Eu não lembro o nome dele. Da loja lá. Bom, era um cara doidão de uma loja lá, de coisa, que ele caçava... A vida dele, ele gostava de caçar essas coisas do Eric Gill, sabe? Tipo, o símbolo do açougue que ele fez, por umas coisas que ele fazia para essas... que obviamente não acha nada. Mas ele fez esse livrinho, que chama Impetra, que é um livro de conteúdo católico para a comunidade, que é um livro que... O que ele tem de interessante aqui, que eu acho que vale a pena ser falado? Ele é pequeno e tem essas gravuras dele, essas capitulares dele, que são muito pequenas e muito delicadas. Ele é um gravurista de primeira, composição tipográfica super rigorosa, ao mesmo tempo tem essas páginas tudo tortas, tá vendo? Tudo torto. E eu falava, pô, né, não dá para entender por que o cara faz um negócio tudo caprichado, gravura perfeita, e encaderna com esses negócios tudo... E, na verdade, depois de muito pensar um pouco, deu para entender um pouco, quer dizer, assim, se tinha uma ideia de que o livro não devia ser um objeto... queria tirar toda essa dimensão do livro como objeto de ostentação, que o livro sempre teve, né? Caso vocês não saibam, o livro sempre teve... Vocês sempre escolhem na biblioteca de vocês uma coisa bacanona lá que impressione as pessoas, de um jeito ou de outro. Então, ao fazer um livro, um negócio que parece muito mal feito e muito pequeno, era também uma decisão de projeto, entendeu? Então, tudo pode ser uma decisão de projeto, tudo pode ser um agente narrativo. A ideia de fazer um livro mal encadernado, com os papéis mal encadernados, de fato, despia, tirava qualquer possibilidade desse livro ser um livro que a gente chamou de objeto de desejo. E é importante entender que é uma coisa que eu acho que é um ponto importante. A gente tende a considerar essas coisas, né, por considerar que um livro é seu conteúdo, é o texto, geralmente é o texto, ou seu conteúdo impresso, a gente tende a achar que esses paratextos, eles não têm autonomia. Eles estão a serviço do conteúdo. Mas eles podem ter autonomia, se a gente quiser. E esse é um caso de autonomia. Esse é um caso que é muito, muito, muito sutil e singelo de que um paratexto, quer dizer, a encadernação, tem uma autonomia narrativa que não tem nada a ver com o resto do livro, para dizer uma mensagem complementar ao conteúdo impresso. E, nesse sentido, é uma coisa que, mais para frente, as coisas continuam acontecendo, e, nesse sentido, isso volta para essa ideia medieval de desconstruir um pouco essa leitura bobinha que a gente faz da relação de texto e imagem. Essa relação de que o texto e a imagem ou são redundantes, né? ou estão dizendo a mesma coisa, ou um está a serviço do outro. As private press, elas deram, como eu falei, né, o tempo vai para o espaço aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o meu limite, tipo, desligando as máquinas aqui?
Tá. Obrigado. Elas ramificam em muitas coisas que a gente hoje está acostumado, né? Uma delas, é a mais direta, é aquilo que se chama, no Brasil, chama de editoras artesanais. Editoras artesanais são editoras que surgiram mais ou menos no meio do século XX, mais ou menos. Às vezes vinculadas a casas editoriais maiores, pensando que naquela época casas editoriais maiores não eram exatamente os conglomerados multinacionais de hoje, tá? Estamos falando assim de um Plínio, de um Rogério, de pessoas que têm uma casa editorial de respeito, mas não é tipo não são CEOs de um conglomerado. Mas às vezes era um princípio também da private press do cara que escolhia imprimir o que ele queria, do jeito que ele queria, e fez esse movimento de editoras artesanais, que eram os princípios, livros cuja composição, projeto gráfico, ilustrações, impressão, tinham a mesma importância do que o texto. Eu peguei esse exemplo, que era de um catalão que se radicou no Rio de Janeiro, Manuel Segalá. Esse aqui especificamente não tem ilustrações dele, ele normalmente faz as ilustrações, mas nesse caso, como é aquele poema do Lorca, do poeta em Nova York, que o Lorca tem as ilustrações também, né? Tem as ilustrações. Mas eu escolhi esse especificamente porque no colofon ele fala que... Dá para ler? Não, né? Não. Volta. Não dá para ler? Não, né? Mas ele fala que... Eu vou ler para vocês. Não consigo ler também. Este segundo da coleção Modonor, aqui, terminou-se de imprimir na prensa à mão a Verônica, por Manuel Segalá. Então ele chamava a máquina de impressora dele de Verônica. E ele sempre colocava o nome de Verônica. E se você for pensar, lógico que é uma coisa curiosa, tá? Mas se você pensar, tem uma ideia de uma conjunção carnal entre ele e a Verônica e que gerava um livro, né? Então tem uma brincadeirinha aí, mas que diz muito um pouco do princípio geral que regia essa ideia de produção dessas editoras e da private press em geral. Isso também trouxe uma série de... Muitas dessas editoras artesanais elas eram capitaneadas por artistas visuais, vamos dizer, artistas que vinham da gravura, vamos dizer, não do texto. Muitos eram mistos. O Segalá, por exemplo, era misto. Ele desenhava, ele imprimia, era um cara mais... esse tipo de livro ele sempre foi muito atraente para quem não se especializava numa área, para quem gostava de trabalhar com texto, trabalhar com imagem, trabalhar com... Enfim, o livro sempre teve essa... reunir todas as dimensões do livro de volta, porque é isso, né? No fim das contas é isso. Você pega todas as dimensões do livro que estão espalhadas aí, e ainda estão, né? No sistema tradicional de produção do livro, você junta tudo para meio, ou fazer tudo, ou pelo menos participar de tudo. Muitas vezes eram artistas visuais. E é muito curioso, nesse caso que eu peguei, essa é uma chama de edições Macunaíma. Do Calazans Neto, que é um baiano, um gravurista baiano, tal, que já faleceu, mas é um pouco depois, é do fim dos anos 60, começo dos anos 70. Eu acho muito interessante que esse livro ele é um livro que você vê, chama A Ilha, Miriam Fraga. Miriam Fraga é quem escreveu os poemas. Então, você tem a correta hierarquia de um livro. Quem é o autor de um livro é quem escreveu o texto. Mas se você for ver, são as gravuras dele. Se você for ver, né, é só um pro forma, porque na prática parece um álbum de estilogravura o livro, tá vendo? Você vê, tem a página de rosto lá, poemas de Miriam Fraga e baixinho, ilustrações de Calazans Neto. Então, mesmo sendo um livro que, na prática, tem muito mais uma cara de um álbum de estilogravura, com alguns poeminhas de refresco, ele segue o procedimento padrão de considerar que um livro, a primazia de autoria de um livro é do autor do texto, o ilustrador ele entra complementando, mesmo que na prática isso não aconteça, né? E aí, dessas editoras artesanais, né, do Brasil, a mais famosa, que muitos de vocês conhecem, é o Gráfico Amador, né? Que eu vou passar rapidamente.
Mas o Gráfico Amador é um grupo de Recife, que tem uma história muito engraçada, que quem ensinou eles eram os meninos, os moleques de Recife, e que quem ensinou eles a imprimirem foi o João Cabral de Melo Neto, que tinha também a sua private press, o livro Inconsultio, e que sabe qual é a história que ele aprendeu a imprimir? É boa, é muito boa. Porque ele começou a ter cefaleia e foi no médico. E o médico falou assim, precisa fazer exercício físico. Aí ele comprou uma impressora e começou a fazer exercício imprimindo, fazendo. E é verdade. E é ele que ensinou os meninos do Gráfico Amador a fazer. Eles fizeram uma ponte que eu acho muito interessante. Entre eles estava o Aloysio Magalhães. O Aloysio Magalhães se tornaria um dos designers, enfim, um dos artistas gráficos mais importantes do país. Tanto que tem o Dia do Designer, que é o dia de alguma coisa do Aloysio Magalhães. Enfim. Ele é uma instituição já, né? Vamos dizer assim. Mas é uma instituição com... eu não gosto muito de instituições, mas ele é uma instituição que pelo menos tem um motivo para ser uma instituição, né? Alguns motivos. E o que eles faziam, que eu acho que é interessante, por que eu acho que eles têm um destaque diferente? Porque assim, eles seguiam a receita da private press, quer dizer, faziam a impressão, cuidado, tal, mas eles misturavam com coisa popular, misturavam com coisa contemporânea, quer dizer, eles começaram a soltar um pouco, porque esse mundo da private press é um mundo muito, vamos dizer, ele é um mundo muito mais do apego à perfeição da impressão correta, composição, sabe? Tem um tradicionalismo, vamos dizer assim, em que ele já começa a dar uma soltada. Eu vou começar a passar rápido, porque senão o tempo vai acabar, tá bom? Eu sei que vocês querem passar esse domingo de calor inteiro me ouvindo falar, né? Inteiro. Mas nem o Milo aguentou, o Milo já foi embora. Então tem isso, que essa frase é de um dos membros do Gráfico Amador, que é muito legal, porque assim, já existia a edição de luxo, né? Tem uma mistura do que é edição de luxo, é uma mistura que voltou um pouco, né? Porque você sabe que quando o livro impresso agora deu essa volta no pós-digital, ele volta com uma certa, vamos dizer, a futilidade voltou um pouco a ficar na moda, né? Vamos dizer assim. Então existe um certo grau de, enfim, é negócio, é isso. O livro é um produto, é uma indústria, né? Não dá para discutir, mas muitas das valorizações de projeto gráfico, de objeto, tal, são, vamos dizer, oportunidades de negócio, mais do que de fato uma elaboração mais complexa, como são essas coisas. Quer dizer, a vontade de você evidenciar a parte visual, o texto, a integração, ela é uma vontade que não está em todos os livros que misturam texto e imagem, que tem uma materialidade. Não está em todos. Alguns são basicamente Enfim, vamos... Hã? Alguém falou alguma coisa? O Aloysio Magalhães, ele foi pro, tem uma história muito conhecida. Ele foi ser professor, visitante de uma universidade dos Estados Unidos e conheceu um americano, chamado Eugene Feldman, que tinha uma gráfica offset. Eles fizeram 2 livros experimentais em offset. Offset, para quem não sabe, é a impressora industrial. Então, eles usaram o princípio de acoplar a técnica como parte da criação do livro, né? Vamos chamar assim, né? Porque tem isso é interessante, quer dizer, num livro normal, a produção, a técnica de produção não faz parte vou chamar de criação, que é uma palavra que eu não gosto, mas acho que não faz parte da criação do livro, ela faz parte só da produção de uma coisa que está criada. Nesses livros, a produção ela é parte da criação, muitas vezes feita ao mesmo tempo. E nesse caso ele fez 2 livros, eles fizeram os dois livros, que chamam Doorway to Portuguese e Doorway to Brasília, que na verdade são livros que usam a técnica como um tema central, só que é uma técnica que quase ninguém tem, que era a técnica do offset, da impressão offset. Então o assunto do livro em si não tem, na verdade. É um livro que esse Doorway to Portuguese fala que são verbetes em português, e o de Brasília são, bem na época que Brasília estava sendo inaugurada, que são fotos de Brasília, mas no fim das contas o que importa mesmo é eles pegarem isso como desculpa
para pegar a técnica de impressão de livros, que é o offset, e transformar isso numa ferramenta eloquente de criação. Essa é uma frase que eu acho muito... Eu não sei se vocês devem ter acompanhado, claro, porque todo mundo acompanha essa mesma coisa, essa coisa do prêmio Jabuti, do Frankenstein, a ilustração feita com ilustração. Então, essa frase é boa para esse momento. Essa é uma frase bem devemos... E eu peguei um livro dele também, eu vou falar de outra coisa que é de projeto gráfico, mas vou falar rapidinho. É que a gente, como eu falei, a gente tende a achar que todo paratexto, como projeto gráfico, ele é um paratexto. Ou seja, o paratexto é alguém que está lá meio, né, para não atrapalhar muito o conteúdo, só para ajudar o conteúdo. Ou ajudar a vender, ou ajudar a interface. Esse caso que eu peguei do Luiz Magalhães também, só porque eu peguei o caso dele só para ter essa coisa que eu falei no começo, sabe, de ter um fio narrativo que pudesse mudar de assunto, então fazer umas coisas meio fajutas, como essa é uma coisa fajuta. Ele pega um livro sobre um dos viajantes, chamava Landseer, Charles Landseer, um dos viajantes do século XIX, que eram para o Brasil, aí fez um puta livrão, um livrão grandão. Tal. E ele transcreve essa carta do Landseer, é um livro de tem uns 40 por 40, assim. Ele transcreve a carta em português e inglês aqui nessa imagem do lado direito. Em preto é em português, em dourado é em inglês. Tipo, se você tentar ler, é um pesadelo. Porque, assim, quem trabalha com texto sabe que você não faz uma linha de 40 linhas. É um puta livrão, 40 linhas. Você chega lá, quando você volta, você não consegue achar, enfim. Então, se você pensar que a tarefa de um projeto gráfico é facilitar a interface, esse livro é um desastre total. Mas, por outro lado, eu acho muito bonita essa composição. Maria Laura não gostou muito. Essa é minha outra filha, mais discreta um pouco. Então, é possível que as duas coisas existam. É possível que que o projeto gráfico se recuse a facilitar a fruição do texto tal, mas em prol de uma composição mais, vamos dizer, particular e que tem sua beleza própria. Você pode gostar disso ou não. Você pode se irritar ou não. Essa é a mesma coisa que ele faz no livro. Ele faz uma abertura, sabe? 40 páginas, só com uns esboços, que também não tem a ver com a história. Também é uma autonomia. Essa autonomia, isso eu acho que é importante. Tem duas coisas diferentes. Quando eu falei aquilo das edições de luxo, objetos de desejo e tal, isso não é diferente de casos em que a capa, como eu mostro depois, o projeto gráfico, decidem ter uma autonomia do conteúdo e essa autonomia tem suas riquezas por conta própria. Elas dialogam com o conteúdo de alguma maneira, ou às vezes não, mas às vezes sim, mas elas têm uma autonomia. Elas podem ter uma autonomia, isso não está errado. Não está certo também. Mas elas podem ter autonomia. Como essas capas. As capas, eu peguei umas capas do Eugênio Ritch, também escolha meio absoluta, mas o Eugênio Ritch é um grande nome de capa dos anos 60, que fazia essas capas, que são capas que você olha, enfim, sei lá o que tem no livro, não me importa muito o que tem no livro, parece que não importava muito para ele também. Mas são composições que têm uma autonomia, é uma autonomia mesmo. Duvido quem discorde dessa autonomia. Numa outra ponta, você tem as capas, essas capas da perspectiva dos anos 70, que são capas também, é uma outra ponta, quer dizer, você tem uma unidade, tem aquela visão do design como um organizador, né, de sistema, de construção, de identidade e tal. Mas que eu confesso que eu sempre, quando era criança, quando tinha na casa da minha mãe, eu tinha uma preguiça enorme dessas capas, assim, achava tipo uma coisa mais, tipo, se falasse, isso, a profissão é essa, eu teria sido outra coisa da vida. Como me falaram no começo da faculdade, na verdade.
Eu brinco que assim, colocar isso em arte, por mais que quando você olha isso, você sente uma consistência, uma consistência mesmo de pensamento, de projeto, uma consistência que torna essas capas superficiais e meio quase publicitárias no sentido pejorativo da coisa. Por outro lado, quando você olha isso, uma coisa arte do livro, você acha que é tipo licença poética, sabe? Tipo, Congresso de Agricultura, as artes do plantio da batata doce, sabe? Que o uso do termo arte é quase uma licença poética. Enfim. E essa coisa de autonomia, que eu acho que o livro começa a falar disso. Os elementos todos podem assumir o papel de narrador do livro. Não precisa, qualquer um pode falar, não, hoje sou eu. Esse caso é um exemplo contemporâneo de uns meninos de Minas que eles queriam fazer uma homenagem para um tipógrafo antigo de Belo Horizonte, que ainda é atuante, e fizeram esse livro, em que, na verdade, o tema é a impressão. Não é nem assim, a impressão constrói a narrativa. Não, o tema é a impressão. Todo o resto está sujeito a nada. Todo o resto está servindo de escada, texto, imagem. Tudo está servindo de coadjuvante para a impressão assumir esse protagonismo narrativo. Tanto até o título está errado, né? Para poder usar o T, que provavelmente era o T que tinha lá bonito, enfim. Tudo isso esse é um outro exemplo de autonomia que eu peguei, que é uma coisa contemporânea também, e que eu acho que é interessante que ele mostra essas autonomias como uma coisa que junta numa coisa só. Você tem um livro que é um livro de ficção, composto em tipografia manual. Mas composto em tipografia manual, com uma mancha e com uma fonte que não são da época da tipografia manual. Ou seja, uma fonte sem serifia com alinhamento à esquerda, ou seja, são duas coisas. Porque tem uma frase clássica, até de um cara que eu gosto muito, que é o Massin, que é um francês que morreu agora, que eu até falo que é um cara muito experimental, não tem nada de careta, nada de conservador, mas ele falava que ele achava que assim, só dava para ler Rabelais usando o Garamond, a fonte. Para quem não é familiar, Garamond é uma família tipográfica que foi desenhada mais ou menos na mesma época que o Rabelais escreveu A Garganta e Pantagruel. Então ele achava que combinava mais, ou seja, ele achava que o desenho tipográfico exalava um sentido de uma época que combinava, então que existia uma harmonia na combinação, né, numa consonância, vamos dizer assim, dos elementos. Esse é um exemplo para mim de dissonância, então é total dissonância. Você tem uma fonte que não combina com o tipo de impressão. Você tem uma impressão cuidadosa num papel vagabundo, que é um papel de talonário. Você tem uma hora que né, você tem uma imagem colorida, impressa que também não faz sentido. Então, nada faz sentido, assim, no sentido de consonância dos elementos. Mas é um livro muito redondinho, muito bem feito e muito, sabe, tipo, muito. Eu olhei e falei, nossa, que lindo esse livro. Então, também a gente tem voltando um pouco à ideia de consonância. A ideia de consonância, ela é uma ideia que a gente não percebe, como ela é uma ideia que faz com que tudo esteja submetido ao texto. A ideia de consonância esconde essa submissão do resto. A necessidade de que tudo esteja consonante parece uma coisa lógica, mas ela simplesmente esconde isso. Esconde o conservadorismo, vamos dizer assim. Esse cara é um cara que eu gosto muito. Ele pegou essa ideia de pegar os elementos e todos transformar em voz narrativa. Ele foi um pouco além. É um inglês do século XX. Ele pegou e transformou tudo como parte de um só processo. Ou seja, não só ele usava a impressão como um agente de criação, mas como ele criava para determinados tipos de impressão e inventava as máquinas para imprimir. Então, ele começou a história dele é engraçada, né? Porque ele é um cara que ele tentou ser pintor, montou uma, não vendeu nada. Aí tentou fazer poesia experimental. Ele mandou ter uma carta para uma editora que é muito boa, uma editora que fala, olha, eu recebi esse livro, a gente recebeu esse livro de poemas aqui. Assim, é muito experimental para a gente. Assim, legal, mas é muito experimental. Aí, no mês seguinte, eles lançaram Finnegan's Wake, do James Joyce, a mesma editora. Então, imagina o nível da poesia do cara, né? E enfim, aí nada deu certo. Aí, quando ele tinha uns 60 anos, ele falou, então eu vou montar a minha coisa e vou fazer meus livros.
Então, é o que ele fez. Então, ele não só escrevia e desenhava os livros, como ele imprimia os livros, ele construía as máquinas para imprimir os livros, e ele começou a imprimir com tudo o que ele achava. Então, esse livro chama The Curtain, que ele imprimiu usando a cortina da casa dele. Então, ele pegava tudo o que ele achava, botava na máquina, passava tinta e imprimia. Então, se você pegar os livros dele, você acha livro impresso com grama do jardim, livro impresso com um esqueleto de passarinho que ele achava. Ele ia achando as coisas e transformava tudo isso, então ele não só usava a impressão como um agente narrativo, mas como uma ferramenta de invenção. Então, cada livro dele é de um jeito diferente. Aí tem essa frase que é muito bonita. Assim, nada devia sobreviver muito na casa dele, né? Tudo devia ter tipo, uma camada de tinta que ele deve ter tentado imprimir. Isso aqui é um outro livro que ele fala. Enfim. Eu fiz um livro sobre ele, que é esse livrinho. Que é uma edição com a lote 42. Normalmente ele, isso que eu acho que é interessante também, eu estava relendo o livro hoje, eu vi que eu falo uma parte que no livro está bem detalhada, eu não vou conseguir falar tão bem, mas no fim, assim, ele é um cara que ninguém consegue encaixar em lugar nenhum, porque ele fez uma trajetória tão própria, e no fim, assim, não precisa encaixar, mas a gente precisa encaixar, porque tudo precisa ser encaixado, entendeu? Por quê? Por que tudo precisa ser encaixado? Porque isso revela como as dinâmicas que categorizam, falar, esse livro é o quê? É um livro desse tipo, esse é desse tipo, ele é essa coisa, são dinâmicas promovidas pelas indústrias para facilitar os mecanismos de comércio do livro. Né? Então, quando você não encaixa em nenhuma dessas dinâmicas estabelecidas, você cai nesse limbo que ele caiu. E aí, quando comparam ele com alguém, sempre comparam ele com o William Blake vocês devem conhecer. O William Blake, ele fez esses livros que também hoje em dia, o William Blake é alguém muito reconhecido, né? Mas quando ele fez esses livros na virada do século XVIII na Inglaterra, foi um fracasso total. Tipo, ele fez 10 livros, acho que não sei se vendeu todos. Fracasso total. Também, assim, na verdade, ele tinha uma mensagem libertária para a época que não caía muito bem na Inglaterra da virada do XVIII, mas que se tornou, vamos dizer, a voz corrente, tanto que hoje é algo que a gente lê e fala assim, é isso mesmo. Mas, então, o que ele escrevia na época se tornou um pouco a voz corrente no futuro, e aí ele ganhou esse reconhecimento que ele não teve em vida. E ele fez esses livros, esse é um dos mais conhecidos, chama Marriage of Heaven and Hell, em que não só ele escrevia e desenhava junto, mas ele escrevia e desenhava e imprimia uma cor só. Então, aqui, ele escrevia e desenhava. Texto e imagem não eram redundantes, ou seja, eram complementares dentro daquele princípio que a gente falou do frontispício medieval e de outras coisas. Quer dizer, texto e imagem podiam falar de coisas diferentes e essas coisas diferentes compunham uma terceira coisa, que era a junção de texto e imagem. E ele imprimia numa cor só. Então, por exemplo, aqui é uma página impressa em vermelho. Dá para ver um pouco que o resto todo era pintado à mão. Só que não só ele... Então, dos 10 que ele fez, eram 10 impressos de uma cor e pintados à mão. Só que não só ele fazia isso, que era uma mistura entre o impresso e o manual, como cada um... Ele é a mulher, né, que pintava. Com certeza a mulher participava mais do que parece, porque se citam ela é porque ela fazia bastante, né? Porque na época, se ela não fizesse bastante, nem citava. Mas o fato é que... Então, assim, não é que assim, ele imprimiu as 10 assim. Ele imprimia uma em vermelho, aí uma em marrom, uma em verde. E não é que ele pintava todas assim também, pintava cada uma de um jeito. Então, se você olha os 10 exemplares dessa página, por exemplo, que existem, cada um é uma coisa diferente. Então, ele também subvertia um pouco a ideia do impresso e do manual. Aqui dá para ver o vermelho, né? Tá vendo? Então, tudo que é vermelho era o impresso, tudo que não era pintado à mão. Como é um exemplar só, não dá para ter essa comparação, mas vocês acham na internet fácil assim, essas comparações, é muito divertido. Esses experimentos de texto e imagem, eu peguei esse exemplo, que é um livrinho do Grupo Cobra. O Grupo Cobra é um grupo que surgiu na virada do pós-Segunda Guerra.
E eles faziam, eu não vou entrar em detalhes também, porque temos pouco tempo. E eles faziam experimentos de texto e imagem que iam além de misturar. Eram experimentos ao mesmo tempo. Quer dizer, eles pegavam o território do livro e um escrevia, um desenhava, e eles iam construindo esse diálogo nas páginas do livro. Eles iam construindo o livro nessa construção simultânea de texto e imagem. Ou seja, não existia... Porque existe uma hierarquia, né? Você sabe que quando você compõe um livro com texto e imagem, existe uma hierarquia de primeiro você faz o texto, depois você faz a imagem. Isso vale, eu acho que para 99,9% dos livros que têm texto e imagem. Dos livros para a infância, às histórias em quadrinhos, primeiro você faz o texto, depois você faz a imagem. E eles faziam com um processo misturado. Alguém me falou, parece um caderno. Eu fiz essa fala uma vez, né? Eu fiz um teste que foi um desastre. Não foi um desastre, mas daqui para frente vai mal. Vocês podem levantar e ir embora, se vocês quiserem, porque a melhor parte acho que já foi. Quer dizer, tem os autógrafos também, né? Que também não é a melhor parte. Mas, enfim, parece um caderno de esboço. Na verdade, não parece um caderno de esboço. A linguagem deles era essa, entendeu? Não é que era um rabisco, essa é a linguagem deles. Se você vai ver um quadro do Kalewapan no MoMA, vai ser assim. Não é um caderno de esboço. Não se enganem. Nisso tem também, né, muito do nossa visão, né, de falar, é caderno de esboço, né, rabisco, né? Sem perceber, a gente acaba repetindo aquelas coisas que fala, sabe, aquele seu tio que fala que uma criança de 5 anos desenhava que nem um Miró. Sem perceber, a gente acaba repetindo as mesmas coisas em outras versões. E o Constant, que é o que fez ele, tem essa frase que eu adoro, essa frase para mim é a frase mais linda, a maior definição do que é bonito e o que é feio. Por isso eu vou deixar vocês lerem. Vai vir mais água para mim, ainda bem. É para você essa? Egoísta. E aí tem isso, quer dizer, no fim das contas, essa separação. A gente tem essa imagem também, a gente tende a achar que a palavra comunica, o desenho expressa. É uma construção cultural que não é verdade, né? Maria Laura, é verdade. Não é verdade. Obrigado. E aí, sim, na verdade, sim, eles faziam esses livros, mas, na verdade, o uso do livro como suporte já começou a acontecer por artistas visuais. É uma coisa que surge já na virada do século XX, com as vanguardas, chamadas vanguardas, que, na verdade, as vanguardas expandiam o suporte de atuação dos artistas visuais para outras coisas, inclusive o livro. Esse é um livro os livros do Max Ernst, que ele fazia uma sequência de imagens com essas colagens dele, que são muito conhecidas. Ele já nasce como livro, tá? Já nasce como livro. Não, mas não dá. Já nasce como livro. Mas é curioso porque eu achei, pesquisando um pouco para escrever o livro, para pegar uns dados práticos, não pode. Não. Agora você pode. Agora pode. Para pegar uns dados práticos, eu achei uma exposição no MASP dessas gravuras, em que você só fala que era um livro, tipo, no final, no 4º parágrafo. Até lá era uma série de gravuras, e não um livro. Então, tem também uma leitura, que é uma leitura que existe ainda, que o uso do livro pelos artistas visuais é a linha barata dos artistas visuais. Isso mesmo o livro de artistas, se você pegar as definições, elas seguem. E também um pouco de como os sistemas funcionam. Esse é de uma outra pegada, que é o Ellsworth Kelly, que faz a mesma coisa que o Max Ernst, ou seja, ele pega a linguagem que ele já desenvolvia como artista e utiliza o suporte livro, as especificidades do suporte, para exercitar essa linguagem. Então, se você vê uma exposição dele numa galeria, as fotos, né, de uma exposição dele numa galeria, é muito parecido com isso, com a especificidade do tipo de leitura que um espaço proporciona e as páginas de um livro.
É uma coisa experimental, de começar a dar uma palestra mexendo slides com o olhar fechado, ver se eu sou alguém avançado ou não. Se eu realmente sei do que estou falando ou não. E aí tem esse livro também, que é um de arte conceitual também, que é um último exemplo da apropriação do livro por artistas visuais, que é um livro que é chamado de Xerox Book, que é no fim dos anos 60, aquilo que chamam de arte conceitual, né? Que é uma ideia muito divertida. Era um galerista, um marchand, não lembro o nome de cara para pronunciar, quando está gravado eu evito nomes estrangeiros muito complicados que podem me render vexames futuros. Mas ele quis fazer uma exposição em que 10 artistas tinham que fazer uma obra usando o Xerox, né, fotocopiadora, né, que a gente chama de Xerox. Então era um trabalho com fotocopiadora e que o impresso não ia ser o catálogo da exposição, ia ser a exposição. A exposição não ia acontecer numa galeria, ia acontecer no catálogo, ia ser feito em Xerox. Então fizeram esse livro. O que é muito curioso, porque o livro é muito legal, enfim. A maioria deles usa o Xerox como, né, sabe, vai botando um papel em branco, vai batendo. Mas é muito curioso porque como o mundo da arte funciona, né? Então, toda a proposta que era muito legal, de fazer uma coisa que ia quebrar a coisa das galerias, ia baratear as coisas aqui, o livro não foi impresso em Xerox, porque isso é muito caro, foi impresso em offset, então é meio fake. E um ano depois, já estava exposto em galeria, o livro. E hoje você vai comprar uma fortuna. Então, assim, rapidamente a proposta, como tudo, né? Rapidamente a proposta foi encampada pelo sistema da arte e, enfim. Mas é legal. E aí tem esses exemplos de livros do Max Ernst, do Ellsworth Kelly e do Xerox Book, são exemplos de artistas visuais que, vez ou outra, usavam o livro. Vez ou outra, eles iam para o livro. Tem alguns artistas visuais que usaram o livro como seu suporte preferido. Né? Um deles é o Ed Ruscha, que é americano, que ele fez uma série de livros nos anos 60, que era assim, 26 Gasoline Stations. Né? E o livro era isso, 26 fotos de posto de gasolina. São livrinhos muito simples e que são livrinhos que até hoje fazem a gramática daquilo que existe uma categoria que chama livro de artista. Né? Livro de artista é um nome muito infeliz para uma categoria, porque, enfim, não preciso explicar porquê, mas ele basicamente define o livro criado por artistas visuais. Né? Esse é o livro de artista. E ele fez, então, ele é um dos nomes, eu vou passar rapidinho, tá? Não vou entrar no detalhe, não, porque vai acabar o tempo. Então, esse é um dos livros dele. Esse livro, como é que é o nome dele? Hollywood Boulevard. Então, ele pega o Hollywood Boulevard, tira inteiro, né? Ele vai tirando foto de um lado da rua, do outro lado da rua, o meio é a rua. E só isso, ele põe o livro. E o outro nome é o Dieter Roth, que é talvez o grande experimentador do formato do livro, que era um suíço, também da segunda metade do século XX. Esse é um livro dele que chama 96 Piccadillys, que ele pega um cartão postal de Piccadilly, faz 96 intervenções e reimprime como cartões postais para você pegar e destacar e mandar como cartões postais. É um projeto que é muito mais complicado, que isso. O Dieter Roth é um cara, quem gosta disso, vá atrás, porque ele é um cara totalmente pirado, ele é um cara maravilhoso, assim. Mas tem uma coisa que é legal aqui, porque assim, ele desconstrói um pouco a ideia do livro. Quer dizer, ele faz um livro, que é um livro, né, encadenado, mas que tem cartões postais com tesourinha, que é para você pegar. Então, pega isso aqui, pega e manda para alguém esse cartão postal. Tem endereço, é um cartão postal mesmo. É tudo. Que é o que eu chamo de livro vivo. Quer dizer, que é um livro que ele não. Ele busca. Ele não chega como um fim, né? Ele busca como um ponto em que, a partir dali, algo acontece, que eu chamo de livro vivo. Um outro exemplo, que é talvez o mais famoso, que eu acho, desses livros vivos, é esse livro que chama Memoirs, Memórias, que é do Guy Debord e do Asger Jorn. O Asger Jorn, que era do Grupo Cobra. E eles eram esses livros em que
enfim, é um livro que o Debord ele escreve com um texto que já existe, com colagem de texto que já existe. O Asgherion complementa, mas o que esse livro está na lista é porque a capa dele é uma lixa. E a capa ser uma lixa tem essa ideia, né? Que assim, azar de quem cair na estante com ele. Então é um livro que destrói quem estiver do lado, e isso, claro, é uma coisa proposital. Quer dizer, a ideia de um livro que surge com ideias novas e que você vai botar na sua estante e vai pegar aquelas ideias velhas e elas vão sofrer com o poder das ideias novas, né? E aí o outro exemplo de livro vivo é esse, que é um livro porque tem um outro termo que é infeliz, que é livro-objeto, né? Livro de artista é um termo infeliz, livro-objeto é outro termo infeliz, porque todo livro físico é um objeto. Mas se acostumou a chamar de livro-objeto todo livro que tem na materialidade um elemento narrativo, vamos dizer, predominante, ou único ou predominante. Isso faz com que os livros-objetos sejam expostos me chama a atenção um pouco, porque eu tinha ido para Belo Horizonte fazer uma fala e tinha uma exposição de livros-objetos que era no museu, e estava tudo exposto como no museu, né, dentro das... Enfim, faz sentido, porque, sim, são livros raros, são livros caros, você não pode deixar lá para todo mundo ir mexendo. Mas, para mim, perdi um pouco da graça do livro, que o livro é um objeto ativo em circulação, né? O livro é um objeto em circulação. A ideia do livro impresso é ele ser um objeto que está em circulação. E eu achei meio... Eu fiquei mais impressionado aquele dia também, porque estava tendo a visita do curador. Era um cara, sabe aquelas caras chatas de curador? Assim, nada contra o curador, mas sabe aqueles caras olhando, as pessoas olhando assim? Você fala, pô, mas não é isso, né, que é legal do livro. E aí, na semana seguinte, o Tião, que é o Sebastião Nunes, que é um mineiro, um artista mineiro, que eu fiz um livro sobre ele e tal, ele me deu esse caixão dele. Esse caixão, ele fez um livro que é o Decálogo da Classe Média, que é o enterro da classe média. E aí ele fez o livro que vinha num caixão. Ele fez 250 caixões. Então, o livro, quer dizer, você pega o livro, ele vem dentro de um caixão. Vem várias coisas, vem o livro, vem o texto, vem o enterro da classe média. Ele fala que Classe Média é um livro muito visionário, porque ele fez faz uns 30 anos, mas ele fala que classe média não era uma faixa salarial, era um estado de espírito. E mal sabia que o que ele previa ganharia, tipo, ia né, se transformar numa realidade. Mas ele fez esse caixão, e esse caixão ele me deu. Você não acha para vender. O livro lançou numa edição normal, que tem a sua riqueza, mas não tem um caixãozinho, né? E eu lembro que eu ganhei e fui mostrar para uns amigos o caixão, e eu cheguei, parei o carro, andei meio quarteirão com esse caixão na rua, foi tipo um happening no quarteirão, todo mundo olhando, assim. E eu falei, pô, é isso, entendeu? Isso é o livro-objeto, quer dizer, isso é você pegar uma coisa que tem a dimensão do objeto como narrador, sem perder a ideia de que é um livro. Ou seja, aquele objeto em circulação, você sabe, você está no metrô, você vê... Eu lembro até hoje, uma vez que eu estava no metrô, não lembro onde é, faz muito tempo, e tinha um cara lendo, um cara normal, sempre, não conhecia, lendo uma revista pornográfica pesada, assim, no metrô. Sabe quando você está lendo um livro? Você está lendo, ele estava assim... Eu fiquei assim, todo mundo estava meio assim. Depois eu pensei, será que não era uma performance do cara? Porque sim, é isso, entendeu? É isso. Outro livro que eu chamo de livro vivo, que é legal, que é na outra ponta, que é esse livro aqui, eu fiz esse livro sobre o Sebastião, que é esse livro do Augusto de Campos, chama Colhida do Escapo, que é um livro muito simples, em que ele pega palavras, são folhinhas soltas, que são dobradas no meio, com sufixos e prefixos variando, algumas palavras reais, outras não, mas que você vai compondo, você tem que compor. Quer dizer, na verdade, ler o livro é compor as palavras. Não tem como ler o livro. Não existe. Ele é um livro, mas o único jeito de você ler o livro é você escolhendo quais palavras você vai compor com o livro. E algumas são palavras que existem mesmo, outras são palavras que não existem, mas que poderiam existir, ou que, enfim. Então, ele pega... Porque você sabe que todo livro, o leitor tem um prazo de coautoria de todo livro, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou desviar muito e meu tempo está acabando mesmo. Mas esse livro, ele evidencia uma coisa muito simples, ele evidencia esse papel que, na verdade, é inerente a todo livro que você lê.
E tem dele também esses poem mobiles, que também é famoso, dele com o Júlio Plaza, que eu não vou parar muito, mas que ele agrega não só a coisa tridimensional do tempo, mas também essa dimensão cinética do livro, né? Explora essa dimensão cinética. Vou passar rápido. Tem esse pessoal, esse é um vírgula, que era uma publicação do Vladimir de Aspino, que, enfim, que tinha um processo que, na verdade, não era um movimento, porque não tinha uma, vamos dizer, uma unidade, mas que eles questionavam, inclusive, o alfabeto. Eu estou indo rápido agora, porque realmente está acabando o meu tempo, tá? E o de vocês também, pelo visto, né? E ele eu peguei esses livros, o que eu acho que é legal desse livro do de Aspino, não só porque são muito legais, eu falo um pouco deles no livro, mas eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Tem uma coisa que é muito jeca, que a gente acha que explorar a dimensão visual, a dimensão material, significa ter dinheiro para gastar, fazer um objeto visualmente muito, sabe? Isso é muito jeca, né? Isso é uma coisa isso tem todo esse papo, né, de decolonial, tal, é tão na moda isso, mas pouca gente fala que assim, poucas coisas são tão colonizadas quanto achar que quanto mais dinheiro você gasta, mais legal você faz. Assim, poucas coisas são mais jecas que isso. E isso, no livro, é uma coisa que está incrustada. É incrustado. Opa, esse é outro livro dele. Então eu pego no livro, eu pego alguns livros desses livros experimentais que são muito, muito, muito simples, como acabamento. São tipo folhas A4 grampeadas. Tem esse. Deixa eu falar uma coisa agora, assim, de fato, porque assim, essa 1 hora não é uma hora fictícia, é uma hora de verdade. Então, eu vou passar bem rápido os outros, só para a gente encerrar, por mais que eu pudesse ficar falando, tá bom? Porque aí que acontece, eu pego daqui para frente, eu pego as subcategorias de livros. Então você tem eu parto do Mês da Gripe. O Mês da Gripe é do Valêncio Xavier, talvez alguns de vocês conheçam. O Valêncio Xavier é um cara que ele fazia uns livros que você não sabe muito bem o que são. Isso é um elogio, né? Mas foi um azar para ele, né? Mas ele misturava recorte de jornal. É muito bom, né? Fala, não vou falar mais nada. Aí fico tipo 10 minutos no mesmo slide, né? Mas ele misturava texto de ficção com recortes de jornal, com fotografias, com recortes que não eram recortes de verdade, ou seja, ele usava matérias distintas na construção de uma narrativa. E que eu ponho essa frase do Lévi-Strauss, porque o Valêncio Xavier é um cara que tem uns fãs ardorosos, e toda vez que alguns desses fãs falam sobre o Valêncio Xavier, é uma pena que ele não teve o reconhecimento que ele merecia. Mas, no fim, ele não teria nunca isso, porque, na verdade, ele faz uma coisa que você fala, o que é isso aqui, entendeu? Essas frases de pessoas assim, a gente sempre coloca, porque a gente tem nossas opiniões, e que a pessoa pode ler e falar, Gustavo Piqueira. Aí, diferente de você falar, Lévi-Strauss, você já fica, tá, tudo bem, vai. Posso até discordar, mas eu não vou fazer com esse... Aí, então, daqui para frente, eu pego livros que... as categorias e jeitos diferentes de se escrever. Porque esse ponto é um ponto importante. Assim, a gente considera que escrever é escrita alfabética. Eu considero que escrever é tudo que adiciona alguma informação narrativa no livro. Isso é escrever. Quando eu falo, estou escrevendo um livro, eu posso estar fazendo qualquer coisa que vá construir a narrativa de um livro. Tudo isso é escrita. Essa visão de que a escrita é escrita alfabética também é uma construção... vamos dizer, já eurocêntrica também, e com fins bem pouco científicos. Então, esse livro, por exemplo, é um livro do Gilberto Tomé, que ele pega um cartaz, picota esse cartaz, encaderna, isso é um livro. Esse é um livro recente também de um menino da Bahia, que ele pega e imprime o livro com fogos de artifício, ou seja, cada livro é um fogo de artifício que ele solta no livro. Ou seja, tem também um pouco, amarrando o William Blake, que é essa ideia de que você tem uma parte que é impressa, uma parte que é única de cada livro.
E tem uma coisa muito bonita, porque como o texto é branco em serigrafia, o que o fogo chamusca de uma parte, deixa preto, outra parte não fica. Então você tem uma construção que é imprevisível e que constrói uma narrativa com, enfim, vocês entenderam, não precisa ficar me repetindo. Esse do Torres Garcia, que eu fiz um livro sobre ele também, em que o Torres Garcia é o artista uruguaio, que quem não conhece é que fez o mapa da América do Sul de cabeça para baixo. Ele faz esse livro em que ele propositalmente constrói texto e imagem com o mesmo sistema, também voltando um pouco medieval, para questionar, tem todo o princípio do Torres Garcia, da América do Sul de cabeça para baixo. Também não vou entrar no detalhe. Não vai dar tempo de falar de mais nada, né? Tristeza, né? Se deixar, eu fico falando. Eu falei para ela brincando, meu recorde de falar são 4h30. E é verdade, uma pessoa na plateia teve cãibra. Sentou ali. Assim, é lógico que o livro que a gente considera é um livro ocidental, né? O livro é um livro ocidental, mas você tinha livros na América, você tinha na Mesoamérica, a gente tinha livros já na Mesoamérica, onde é México, Guatemala. A maior parte deles foi queimada, mas tem uns 7, acho que tem uns 7 livros que sobraram pré-colombianos. Eles eram livros sanfona. E eles, é claro, e a gente olha isso, a gente acha que são a gente tende a, num primeiro olhar, achar que são escritas ideográficas, ou seja, que são pictogramas, vai? Mas aqui você tem uns 3 sistemas de escritas diferentes, né? Mais ou menos não é igual aos hieróglifos, mas é mais ou menos um sistema misto como são os hieróglifos, quer dizer, não é um sistema só, são alguns sistemas coexistindo, talvez com uma composição visual parecida. E o que é mais interessante, é lógico que eu tenho alguns facsímiles, algumas desses códices mesoamericanos, e acho que eu não consigo ler, não consigo decodificar, mas o que eu acho mais interessante deles é que eles não são, nem a leitura deles não só não é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, como muitas vezes é em zigue-zague, e muitas vezes ele vai variando de página para página. Então é assim, aí depois você vai assim, depois você vai assim. Então, mesmo que você não consiga decodificar a escrita, só de você seguir um pouco as instruções de direção da leitura, já é uma coisa que você fala, puta, por que eu preciso ser sempre desse jeito? Do mesmo jeito que, como eu digo, por que você precisa fazer uma palestra vendo o que você está mostrando? Por quê? Não é? Tem aqui, um exemplo aqui, né, dos povos andinos aqui, né? Também faz zigue-zague na minha vida também. Briga muito, né? Briga. Isso na Mesoamérica. Na América do Sul não tinha livros, né? Não quer dizer que não tinha escrita. Você tinha outros sistemas que foram desconsiderados como tal, né? Esse é o primeiro livro feito, aí estou falando de livro mesmo, feito por povos feito por povos originários daqui, que são 3 livros já feitos, já com os espanhóis dominando, né? Os Andes, né? Que eram os incas. Eles já têm, então, já seguem o... E aí eu dou um gancho falcatrua para falar de fotolivro. O gancho falcatrua que eu falo da América Latina e usar como tema para fazer literatura no meu livro. Aí eu falo do fotolivro, quer dizer, aí você tem os fotolivros, aí eu falo das categorias, tá? Que eu vou passar rapidinho. Falo da categoria de fotolivro, que fotolivros é um fotolivro tradicional, na verdade, né? Que, na verdade, ele faz uma narrativa linear de fotos usando a especificidade da fotografia. E outros livros de foto que são mais, vamos dizer, mais sofisticados, ou seja, que usam os significados simbólicos de fotos, mas também como um elemento narrativo. Eu vou falar rápido, porque agora acabou, tá? Eu adoro esse, que é tipo, vou falar rápido agora. Eu adoro esse aqui, porque esse aqui mas esse aqui eu adoro mesmo, porque ele é um cara que faz a seleção de ator para interpretar Jesus. Então tem o casting, tem o teste, aí os testes as pessoas estão fazendo todas as coisas de Jesus que a gente conhece, e depois tem, enfim, é muito bom isso.
Tem esse livro, que é um livro que é considerado como precursor da história em quadrinhos, que é uma narrativa visual, basicamente é uma narrativa, enquanto o fotolivro, o clássico fotolivro, é uma narrativa visual, mas não linear, quer dizer, a sequência temporal não é uma sequência linear, a narrativa conhecida como história em quadrinhos, ela propõe uma sequência linear, normalmente. São 2 livros construídos como imagens, mas por terem vindo de origens diferentes, eles trazem já os... posso chamar de hábitos, pode chamar de vícios, pode chamar de cacoetes, mas o que for dessa linguagem, e quando entram no livro, eles não conseguem se desvencilhar. Você não consegue fazer um livro com uma narrativa fotográfica que seja sequencial, sem que seja visto como uma fotonovela cafona, enquanto que uma história em quadrinhos, se não é minimamente linear, talvez não seja vista como uma história em quadrinhos. Temos uma autoridade aqui no assunto, na plateia, que eu não vou chamar para opinar, porque se eu estiver errado, eu não quero que isso fique gravado. Ok? Que inclusive está no meu livro, né? Tá? A bibliografia do meu livro é seu livro. Aí põe um exemplo de história em quadrinho, né? Para falar de história em quadrinho. Falo um pouco dos fanzines. Eu não vou falar agora mesmo, tá? Porque tem bastante coisa ainda. Falo da despretensão de fazer um livro. Só para chegar no livro final. Falo do livro para a infância, ou livro infantil, ou que chamam de livro ilustrado. Na verdade, assim, o pessoal de livro infantil, livro para a infância, tem um movimento que gosta de chamar de livro ilustrado. Mas eu, particularmente, não concordo, porque eu acho que assim, a indústria do livro ilustrado é a indústria do livro para a infância. Você não dá para chamar de livro ilustrado se você está restrito a uma faixa, por mais que essa restrição não seja culpa de quem faz, seja mais uma exigência do mercado. Então, é um livro... E por que eu falo isso? Porque por mais que você tenha nos livros infantis coisas maravilhosas e grandes artistas e coisas... Necessariamente, você esbarra você não tem coisas que não são para criança. Não tem. Não tem. Ou melhor, você não tem coisas que a escola acha que não são para criança. Então, isso para mim é uma coisa que é importante, que, como eu falei, não é culpa de quem faz, mas é um fato. Eu pego eu vou falar de 3 livros só, esse é um deles. Que esse do Bruno Munari, que eu gosto muito, que ele é oficialmente um livro para criança. Tanto que você vai no site, você tem faixa etária, essas coisas, sabe? Essas coisas. Tem faixa etária e tem para todas as idades também, que eu adoro. Mas ele constrói a narrativa, chama Na Névoa de Milão, o nome original, que é um passeio de carro, ou de moto, você está dirigindo por uma rua de Milão, na névoa de Milão, na manhã de... Então ele constrói esse passeio com o papel vegetal. Ou seja, você vai avançando, o papel vegetal você sabe que é translúcido, né? Então você vê a primeira página, a segunda você vê um pouco, você vai... Então, à medida que você vai avançando, o que você vai vendo mais enevoado vai se revelando. E não só ele faz essa construção narrativa que é muito sofisticada, mas como ele imprime na parte de trás também em preto. Ele imprime preto dos 2 lados. Então, o que você vê na frente, quando você vira, não necessariamente é igual. Ele vai acrescentando informações. Então, você vai... Nesse jogo, você não só vai lendo com o papel como narrador, como você vai olhando para trás na leitura, que é uma coisa que você não faz, para você ver o que ele colocou ou não. Então, você tem esse carro de trás, quando você vê na frente, tem um gato na frente. E ele faz uma coisa que eu adoro, que ele bota umas propagandas, está vendo? Beba, coma, gaste, consuma, que exatamente não são mensagens para criança, eu acho. Então, é um dos poucos casos em que eu vejo uma escapada do que uma escola compraria, vamos dizer assim. Aí depois o livro avança, tal, isso eu vou pular também. Eu falo do Flicts também, do Ziraldo. Desse livro também, que é um livro muito emblemático do construtivismo russo, do El Lissitzky, que eu vou pular também. Desse livro que eu vou pular também, que é um livro genial, mas eu vou pular porque o tempo acabou.
Temos 1 minuto. 1 minuto. Esse livro do Maçã, que é o que falo do Rabelais, ele constrói um diálogo só com tipografia, então todas as entonações que ele dá são entonações por pesos e distorções da tipografia. Ou seja, ele usa o desenho tipográfico como agente narrativo. E ele participou desse último livro, que é o último que eu vou falar, que é esse livro do Raymond Queneau, que é os 100 mil milhões de poemas. Em que o que o Raymond Queneau faz? Ele pega um soneto, ele escreve 10 sonetos, picota cada verso, e aí você pode construir 100 mil milhões de poemas combinando os. Assim, esse livro eu acho maravilhoso. Um livro que começa, o primeiro texto é modo de uso, é maravilhoso, né? Você pega um livro e você fala, bom, modo de uso. E é uma grande piada, o texto que ele fala. Ele fala como se fosse para você ler todos mesmo. Ele fala, os estudos calcularam que você leva 100 e poucos anos se você ler sem parar todos, para ler todos os sonetos. Ou seja, esse livro ele desconstrói o autor, o leitor e o livro. E é isso. Eu acabei aqui 1 hora em ponto, correndo no final. Obrigado por vocês terem ficado aqui. Lindo. O livro é mais coeso que esse picado, tá? Eu prometo. Obrigado, Milo, pela ajuda toda, pela bolacha. Obrigada, Gustavo. A gente vai ter um momento agora de autografar os livros, para quem quiser. Agradecer a presença do professor Plínio também. Lembrar que a exposição A Palavra Impressa está em cartaz aqui, quem quiser depois dar uma olhadinha. O catálogo da exposição está na recepção à disposição também. E olha que lindo que está o jardim, então fiquem à vontade, a gente tem um café. Agradecer a presença de vocês e até a próxima. Obrigada.